7h39. A você o nosso muito bom dia, o nosso muito obrigado pela companhia. Criado pela Secretaria de Segurança Pública, em conjunto com a Secretaria de Estado das Mulheres do Piauí, SEMP, o protocolo de atendimento emergencial para as mulheres em situação de violência no Piauí, Ei, minha irmã, né? Não se cale. Bom, para explicar o protocolo que visa estabelecer formas de atuação e prevenção que garantam, né, a integridade das mulheres que estejam passando por qualquer tipo de violência, recebemos aí Zenaide Lustosa, que é aí a secretária de Estado das Mulheres. Então, Zenaide, bom dia, obrigado por estar aqui com a gente nessa manhã de segunda-feira. Bom dia, eu que agradeço, né, poder estar aqui dialogando sobre uma temática tão importante para as mulheres e para a sociedade, né? Com certeza. Então, Chico Gomes, nosso querido Tássio Cruz. Secretária, principalmente para a amiga de casa entender como funciona na prática esse protocolo e quais as ações que estão sendo desenvolvidas em conjunto, né? Eu vi alguns projetos que a SEMP está desenvolvendo. Como que funciona na prática esse protocolo e quais as ações estão sendo desenvolvidas pela Secretaria? Olha, o protocolo tem várias etapas, né? Dentro do protocolo nós temos uma central de acolhimento que funciona 24 horas. Então, você tem um zap, que é o 0800 000 1673, né? Que tem a Butch, que é a Maria, que ela que faz o primeiro atendimento, mas nesse atendimento, através do Zap, você pode estar fazendo a denúncia, vendo a delegacia mais perto e também solicitando o atendimento personalizado, né? Porque a central de atendimento funciona 24 horas com assistentes sociais, psicólogos, então é aquele serviço de acolhimento mais humanizado, porque muitas vezes a mulher, ela quer mais fazer uma escuta, pegar uma informação, certo? No caso de denúncia, a gente encaminha essa mulher dentro da rede. Por exemplo, às vezes, se ela precisa da proteção, está correndo risco de vida, ela vai para a Casa Abrigo, que é uma casa sigilosa que recebe as mulheres que estão sendo ameaçadas de morte. Então, se está precisando do atendimento psicossocial, a gente encaminha para a rede assistencial do município. Então, assim, a gente funciona em rede e, através desse canal, nós estamos disponíveis 24 horas, né? Dando atenção a essas mulheres. É um dos serviços que tem dentro do protocolo. Outro protocolo, a gente está dialogando com a sociedade sobre a importância, falando um pouco sobre os tipos de violência, porque muitas vezes as mulheres não sabem que nós temos, não é só violência física, tem a psicológica, tem a patrimonial, tem a moral. Então, são vários os tipos de violência que constam da Lei Maria da Penha, né? Para além das outras violências, a institucional e a política, né? E a importância dela denunciar quando na agressão, né? E a gente está, por exemplo, em grandes eventos, né? Tivemos no Festival de Pedro II, esse final de semana, vamos estar em São João do Arraial, né? Uma grande festa de São João. Então, em grandes eventos e nos bares e restaurantes, em todos os estabelecimentos comerciais. Então, assim, nós já passamos, por exemplo, essas profissionais, elas foram capacitadas, vão ter uma nova capacitação, inclusive através do 180, que já tem todo o know-how na hora do atendimento e nos casos de violência, né? Estamos marcando uma data agora para julho, para reforçar a capacitação. Já essa semana também estamos sentando com o sindicato de bares e restaurantes para a gente montar a estratégia de adesão desses estabelecimentos ao protocolo, né? Porque além da adesão, você tem você tem que ter uma rede capacitada, assim, por exemplo, os funcionários que trabalham dentro desse estabelecimento, como é que ele vai lidar com essa situação, certo? Então, é todo um serviço qualificado, você não pode simplesmente, por exemplo, a gente tem um adesivo, né, que a gente coloca no banheiro, na hora da adesão, e através com QR Code, então quando você direciona a câmera ao QR Code, imediatamente ele sai no Zap, né? Não se cale. Sim. Agora, doutora, você falou de ações importantes e protocolos.
A minha pergunta é o seguinte: o que fazer quando uma mulher pede ajuda, vai para uma casa de acolhimento e o infrator, o agressor, qual o procedimento que é feito com ele? Porque nós temos como exemplo a questão da medida protetiva de indivíduos que tiram a vida ou continuam agredindo reiteradas vezes as mulheres, mesmo tendo 2, 3, 4, 5 medidas protetivas. Qual o trabalho que pode ser feito para que o indivíduo possa, de fato, não mexer mais com aquela mulher que pediu ajuda? Olha, sim, existe, como é claro, muitas mulheres têm a medida protetiva. Justamente é uma proteção, porque tem um acompanhamento, aqui em Teresina principalmente, tem um acompanhamento dessas medidas protetivas, e caso o agressor ele não cumpra essa medida, ele pode ser preso imediatamente. Agora, sim, é importante colocar em 2023 ou em 2022, dos 24 casos de feminicídio que nós tivemos no Piauí, só 2 mulheres tinham feito o boletim de ocorrência, mas nenhuma delas tinha medida protetiva, entendeu? Por isso que a gente trabalha com a importância das mulheres estarem denunciando a violência. Porque quando você denuncia a violência, você está preservando a sua vida. Então, por exemplo, para os casos de feminicídio, a maioria das mulheres não fazem nem o boletim de ocorrência. Imagine, se não fazem, dificilmente terão as medidas protetivas, né? Esse é um processo que, por exemplo, a gente entende que precisa avançar, porque por exemplo, quando a mulher ela faz uma denúncia na BO, é feito um inquérito, que é encaminhado para a justiça, que toma as devidas providências, né? Então, se não avança na justiça, a mulher pode ter problemas, mesmo com a medida protetiva, né? Por isso que a gente funciona em rede, e a gente geralmente, nós temos os centros de referência da mulher, tanto o centro estadual como o centro municipal, né? Que também tem, essas mulheres podem estar sendo acompanhadas pelos centros de referência, no sentido para ter orientação de como proceder no caso do risco de vida. Secretária, eu me lembro, ao final do ano passado, a governadora Regina Souza estava encerrando o mandato, fez uma coletiva com a gente, nós jornalistas do Karnak, e eu perguntava a ela o balanço, né, da gestão, e ela dizia que um dos pontos que ela ficou triste de não conseguir foi reduzir o índice, né, de feminicídios e também situações com as mulheres, né, de agressões às mulheres no Piauí. Recentemente nós tivemos até uma advogada que fez um comentário até infeliz nas redes sociais sobre crimes passionais, né, crimes ali de passional. Como é que a senhora avalia esse contexto do nosso estado, muitas vezes questões culturais enraigadas, né, do machismo estrutural, muitas vezes passa por uma educação, mas como que a senhora avalia esse contexto atual do nosso estado? Primeiro colocar assim, essa questão da violência do feminicídio, por exemplo, é um dos estados hoje que tem o maior índice de violência de feminicídio, é o Mato Grosso do Sul, certo? Então, assim, é uma questão do país. O aumento do feminicídio, por exemplo, em 2022, a cada 6 horas uma mulher foi morta vítima de feminicídio. Certo? Esse ano de 2023, nós queremos pelo menos, como meta, diminuir ou aumentar esse tempo, né? Não é que a gente defenda que tenha que haver o feminicídio, mas vamos pelo menos minimizar. Amenizar a situação, porque tem até uma assim, porque às vezes acabar, claro que nossa meta é acabar com o feminicídio, mas a gente sabe que tem toda uma questão estrutural de uma sociedade patriarcal, uma sociedade machista, que está na estrutura da sociedade, que você tem que avançar na desconstrução desse machismo, da misoginia, que é o ódio às mulheres, né? E isso a gente desenvolve alguns programas. Por exemplo, nós estamos agora, iniciamos a parceria com a Secretaria de Educação, onde nós vamos trabalhar, vamos nas escolas,
que vai capacitar mais de 5 mil profissionais na educação, seja o vigia, a merendeira, a professora, a secretária, no sentido de fazer o enfrentamento a meninas e mulheres. A meninas e mulheres. Então, assim, porque a educação é a base da transformação. Em relação à questão do feminicídio, é uma angústia para a gente, né, que trabalha as políticas. Eu acho que não só para nós que trabalhamos, mas para todas as mulheres, porque quando uma mulher morre, a gente morre um pouquinho com elas também, né? Por exemplo, nós temos, assim, porque eu vou dar um exemplo. Esse ano nós aumentou o número de feminicídio no estado já. Até maio, nós já tínhamos dado da Secretaria de Segurança, foram 15 feminicídios. Apesar de ter aumentado o efetivo policial e tudo, policiais, viaturas, mas infelizmente não tem uma bola de cristal. Porque a questão, o feminicídio é uma morte anunciada, mas não é uma questão de segurança, de punição só. É uma questão de desconstrução de uma cultura que mata as mulheres. Que mata as mulheres. E isso por exemplo, por isso que a gente procura envolver a sociedade, nós temos campanhas permanentes de enfrentamento à violência, entendeu? Por exemplo, mas assim, mas tem eu queria até citar, por exemplo, desses feminicídios que houveram esse ano, por exemplo, 2 já agora que ainda não foram investigados pela segurança, que agora, em junho já está pelos meios de comunicação. Então, assim, a gente faz todo esse trabalho de campanha, tá? Mas a gente tem que avançar. É uma angústia para a gente não poder. O que é que a gente... Por exemplo, eu terminei aí esquecendo de colocar. Por exemplo, onde o município onde houver o feminicídio, 2 tem Secretaria Municipal de Mulheres. Então, isso quer dizer... A maioria não trabalha as políticas para as mulheres. Inclusive, hoje nós temos uma reunião com a prefeita Gabriela, que é da Associação das Mulheres Municipalistas, para a gente pensar estratégias para o município, da criação desses organismos de política para as mulheres, para que possam avançar no enfrentamento à violência no município, porque muitas vezes a falta de políticas termina aumentando o índice de violência e chegando contribuindo para o aumento. Secretária, a falta de política, mas também a falta de punição severa. Como a secretaria, ou as secretarias em si de todos os estados do país, poderiam estar se unindo, fazendo uma espécie de plenária, chamar os nossos legisladores federais para que tornem as leis mais severas. Porque o que se vê aqui é o indivíduo agride, tira a vida e às vezes sequer preso vai, e quando vai preso paga uma fiança ou com poucos meses de cadeia já está de volta à sociedade para voltar a agredir as mulheres e cometer delitos. Teria como trabalhar esse meio termo, esse campo no Parlamento Federal com as secretarias? Olha, se eu colocar uma coisa, eu tenho colocado que nós temos, o nosso problema não é um problema de legislação. Nós temos uma lei Maria da Penha que prevê algumas, a questão da medida protetiva, a criação de casa-abrigo, de núcleos da mulher da Defensoria Pública, certo? Que prevê uma série de ações para coibir a violência. Se a gente cumprisse o Estado brasileiro, quando eu falo Estado brasileiro envolvendo todos os entes, cumprisse digamos, 90% dessa lei, a gente já avançaria e muito para poder avançar nesse enfrentamento. Então, assim, nós temos a lei do feminicídio. O que nós temos, por exemplo, nessa questão da punição, a gente faz o inquérito, vai para a justiça para deflagrar a prisão, para dar continuidade, instaurar esse inquérito, mas às vezes, por exemplo, tem mulher que passa, quando vai atrás do seu processo, já prescreveu. Então, assim, não é uma questão de legislação, é uma questão de se fazer cumprir essa legislação. A aplicabilidade da lei, né? A aplicabilidade da lei. Então, assim, porque a lei a gente tem assim, por exemplo, muitas vezes é isso que eu coloco, por exemplo. Às vezes a Assembleia, vou dar um exemplo, a Assembleia Legislativa, a gente vê vários parlamentares criando lei, mas não conversa com a gente.
Como é que você, por exemplo, muitas vezes as leis são criadas, se a gente não tiver olhando o que foi que aconteceu hoje, que teve alguma criação de lei, às vezes a gente nem sabe que essa lei foi criada, certo? Pode passar despercebida, então a gente tem que estar alerta permanentemente, porque as pessoas querem criar lei, mas a questão não tem efetividade, porque elas não são implementadas, né? Então não adianta você criar lei se não existe implementação dessa lei. Verdade. 7h54. Fabrício, vamos dar uma respirada aqui na nossa entrevistada, né? Trazendo assuntos importantes referentes às mulheres. Vamos falar um pouco aí para quem quer economizar e ter aí o seu aparelho celular, seu Xbox, que quer ter aí, né? Comprar para o filhão, para a filhinha, o seu PlayStation, enfim, câmeras, celulares, enfim, capinhas, tudo isso é na Toxel Prime que você encontra no Teresina Shopping. Mostra aí. Toxel Prime, os melhores eletroeletrônicos e com os melhores preços. Caixas de som, videogames Xbox, PlayStation, capinhas de celulares, roteadores e acessórios em geral. Aceitamos pagamento à vista no cartão de crédito, débito e Pix. A Toxel Prime fica no Teresina Shopping, uma loja sofisticada com produtos de qualidade e preços que se encaixam com seu orçamento. WhatsApp 869-9136-9359. Toxel Prime. Tá aí, Toxel Prime para você que quer realmente dar aquele presentão para si próprio também, né? Então continuamos aqui o nosso bate-papo, né? Com aí dona Zenaide Lustosa, da Secretaria de Estado das Mulheres. Vamos reforçar, né? Os canais, digamos assim, para denúncia, né? Para o pedido de socorro, digamos assim, das mulheres. Nós estamos assim querendo intensificar, né, que a sociedade toda, porque é recente esse 0800 000 1673, Isso. que é o Zap Nancy Cali, que funciona 24 horas com atendimento personalizado. Então ele faz parte do protocolo, eu e minha irmã Nancy Cali, certo? Então a gente está ampliando esse número porque ele funciona 24 horas, por exemplo, e lá, por exemplo, a denúncia, claro que você tem outros canais, como o 180, como o 190, mas através desse Zap você está sendo direcionado dentro da rede. Pra você ter uma ideia, nesses 90 dias que a gente já implementou, mesmo sem ainda pouco conhecido, nós já tivemos mais de 5 mil mensagens no Zap, né? Então, aí também é aquilo que eu estava colocando, não adianta só chegar as mensagens, a gente tem que fazer as tratativas das denúncias, das demandas que chegam até o Zap. Secretária, muitas vezes a senhora falava sobre essa questão da violência patrimonial. Muitas vezes a mulher ela fica presa ao homem por uma questão material. E eu sei que é uma preocupação muito grande da Secretaria de dar a essas mulheres formas, né, de empreender, construir o seu próprio capital, né, se tornar independente também economicamente. Como é que a Secretaria tem desenvolvido projetos nessas áreas e como é que a senhora avalia esse contexto também? Olha, assim, as mulheres, no ciclo da violência é importante, às vezes, por exemplo, tem o ciclo da violência, ele passa tensão, agressão e arrependimento, né? Por exemplo, que muitas vezes as pessoas não têm ciência que existe esse ciclo da violência, né? Que, por exemplo, geralmente, você colocou no início da sua fala sobre algumas situações que apareceram na imprensa de violência, né? Quando a gente ouve o homem, o agressor, a fala é sempre igual. O arrependimento. O arrependimento. A gente que já trabalha nessa escuta, desenvolvendo as políticas, quando a gente vê a fala, assim, não, essa fala a gente já conhece, né? Então, assim, outra coisa que sempre se coloca também é a questão, quando a mulher vai fazer a denúncia, que geralmente os homens, os agressores colocam, porque ela é desestruturada, ela não está doida, essa coisa. Em relação, então, muitas vezes as mulheres também têm receio de denunciar, ou porque tem medo de morrer, isso são pesquisas que nos colocam isso, ou por causa da dependência econômica financeira, né? Que impacta principalmente na questão dos filhos. Então, a gente
E nós trabalhamos 3 eixos hoje dentro das políticas para as mulheres. Claro, uma série de políticas, mas com foco no enfrentamento à violência, autonomia econômica e as mulheres nos espaços de poder. Né? E na relação da autonomia econômica, a gente tem desenvolvido capacitações para as mulheres, a gente nos municípios, né? Ou às vezes como a mulher montar um negócio, como colocar seu negócio na rede social. Nós estamos ampliando essas parcerias, por exemplo, ontem domingo, mas eu estava fazendo as articulações aí com algumas gestoras, inclusive da iniciativa privada, do Sistema S, para ver como é que a gente avança para a inclusão dessas mulheres no mercado de trabalho. Ontem mesmo o ministro Hélio Dias, na Band News, ele coloca a importância da gente avançar na inclusão. O Ministério está tendo várias parcerias com as empresas privadas para essas mulheres, a inclusão dessas mulheres no mercado de trabalho, até para sair desse ciclo também da dependência, da né? dependência. Então, assim, são parcerias que a gente está buscando para a gente avançar, para que essas mulheres tenham essa oportunidade também, não só as mulheres em situação de vulnerabilidade, mas em vulnerabilidade da violência política, ou violência de gênero também, né? Violência doméstica. Isso. 8 horas pontualmente, gostaríamos de agradecer a senhora pelas informações e alguma coisa que nós não perguntamos, que a senhora gostaria de passar para as mulheres aqui, aí referente a sempre. Não, primeiro é o seguinte, eu queria só colocar, denuncie, né? Não silencie. Quando você silencia várias mulheres, e põe aí no teu zap o 0800 000 1673. Qualquer caso de violência, entra lá no zap, não se cale, tá?